a antiga corrupção de menores que sumiu, não existe mais corrupção de menores, e aquele artigo que era o da corrupção de menores, o 218, passou a ser agora mediação para satisfazer a lascívia de outrem envolvendo vulnerável. É isso, mediação para satisfazer a lascívia de outrem envolvendo vulnerável. O terceiro crime, realmente, esse não dá muito para entender de onde é que tirou o legislador essa ideia, não sei se você vai concordar comigo. Ele é a satisfação da lascívia própria, é tanto lascívia que até enrola a língua, né? É a satisfação da lascívia própria na presença de vulnerável. Satisfazer a lascívia própria na presença de vulnerável. Você já vai ver como é que é esse tipo penal. E o quarto e último crime, a meu ver, ao lado do estupro de vulnerável, o mais importante, é a prostituição envolvendo vulnerável. É a prostituição envolvendo vulnerável. A prostituição envolvendo vulnerável já estava prevista no ECA, no artigo 244, que foi revogado. Então, hoje o artigo 244 do ECA não mais existe e ele foi substituído agora pelo 218B, pela prostituição envolvendo vulnerável do Código Penal 218B. Então, vamos dar uma visão panorâmica, vamos fazer aqui um estudo sintético, mais eficiente, de como é que se conformam esses tipos. O primeiro tipo é o estupro de vulnerável. Você se lembra que na égide da lei antiga, nós tínhamos uma coisa que se chamava presunção de violência? Lembra que no artigo 224, nós vimos isso no programa passado. No artigo 224, nós tínhamos situações em que, embora não houvesse violência de fato, havia uma presunção de violência, uma situação equiparada a uma situação de violência. Porque, embora houvesse o consentimento expresso ou tácito, aquela pessoa não podia prestar consentimento válido, então o seu consentimento não valia nada. É a ideia de presunção de violência. Essa questão da presunção de violência, pela própria nomenclatura, sempre deu muito problema. Até porque existe um dogma, e com certeza você conhece esse dogma, de que só existe uma presunção em direito penal. E essa presunção é a presunção de inocência. Não há presunções contra o réu. Tudo contra o réu tem que ser provado, não se pode presumir nada contra o réu. A única presunção é a de inocência. Então havia um grande debate, em parte suscitado por conta dessa nomenclatura, presunção de violência. Pois bem, o debate caiu por terra. Não existe mais uma coisa que se chama presunção de violência. Aqueles casos que antigamente eram considerados como presunção de violência foram trazidos agora como elementos do tipo de estupro de vulnerável. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, o que é, afinal de contas, o estupro de vulnerável? É manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, presta bem atenção, manter conjunção carnal, ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14, ou com as pessoas equiparadas ao menor de 14 em termos de vulnerabilidade, que são a pessoa que por enfermidade mental não tem discernimento para a prática do ato, a pessoa que por enfermidade mental não tem discernimento, doente mental, que não sabe o que está fazendo, e a pessoa que não pode oferecer resistência. Quem não pode oferecer resistência. Então, meu caro amigo, veja a seriedade do que eu estou dizendo. Eu estou falando que manter qualquer ato de cunho sexual com menor de 14, queira ele ou não, tenha ele ou não consciência do que está fazendo, seja com violência ou sem violência, não importa. Manter qualquer ato de cunho libidinoso com menor de 14 é um crime que se chama estupro de vulnerável, que é um crime hediondo, porque a lei 12.015 introduziu o estupro de vulnerável no rol de crimes hediondos e que tem pena bastante elevada, mais elevada até do que a do estupro comum, que tem pena de 6 a 10 anos. Aqui eu tenho uma pena de 8 a 15 anos.
Pois bem, é claro que a situação, tal como está, não vai soterrar todo o debate que já vinha se fazendo no STF e no STJ a respeito da vulnerabilidade das pessoas menores de 14 anos nos dias de hoje. Havia, sob a égide da lei antiga, uma intensa discussão se a presunção de violência quanto ao menor de 14 devia ser considerada absoluta ou relativa. E, no meu entender, essa discussão não vai desaparecer só porque o legislador produziu uma mudança legislativa. Mudanças na lei não fecham as portas para a sociedade, não fecham as portas para a realidade. E a realidade é que hoje se inicia a vida sexual cada vez mais cedo, muitas vezes sob os auspícios e com a conivência dos pais, dos responsáveis. Então, a meu ver, toda discussão a respeito da criminalização das relações sexuais com menores de 14 não vai desaparecer. Mas em termos legislativos, a mudança foi grande. Hoje não se fala mais em presunção de violência. Hoje o que existe é um tipo penal específico que se chama estupro de vulnerável e que é manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, com violência ou sem, não importa, manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, quer dizer, no dia do aniversário já não é mais, né? Tem que ser menor de 14 anos, não, no dia do aniversário de 14 anos já não há mais estupro de vulnerável, menor de 14 anos, pessoa que por enfermidade mental não tem discernimento, porque veja, é possível que eu seja doente mental, mas eu tenho direito a uma vida amorosa, inclusive sexual. Você sabe que há portadores de síndrome de Down, por exemplo, que têm relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos até estáveis, namoros, e é claro que isso deve ser estimulado, isso deve ser aprovado, não é mesmo? Quer dizer, toda a conduta de inclusão dessa pessoa numa vida de normalidade na sociedade não pode ser considerada criminosa. Então, o legislador, sensível a esse problema, disse: o portador de enfermidade mental que não tem discernimento para a prática do ato. E, por fim, a pessoa que não tem capacidade de oferecer existência, uma pessoa que esteja ali em coma, desacordada, drogada. Então, manter atos libidinosos com essas pessoas é estupro de vulnerável, cuja pena será aumentada se houver lesão corporal grave ou morte. Então, haverá aumento de pena se houver lesão grave ou morte. Pois bem, esse é o tipo talvez mais importante, mas a gente tem que falar um pouquinho dos outros. O segundo tipo é a mediação para servir a lascívia de outrem, envolvendo vulnerável. Como é que é esse tipo? Esse tipo é o seguinte, presta atenção aqui comigo. Induzir um menor de 14, eu induzo essa criança ou esse adolescente, o menor de 14, a satisfazer a lascívia. A lascívia é o desejo sexual de outra pessoa, de uma pessoa determinada. Eu vou fazer aqui uma comparação que pode ser um pouco tola, mas eu espero que seja útil para que todos me entendam. É um pouco Cupido. Então, eu estou induzindo aquela criança, que ele é adolescente, a manter atos libidinosos, ou, enfim, a realizar qualquer tipo de ato sexual com uma terceira pessoa, com outrem. Olha só, não é possível que você induza o menor a satisfazer a sua própria lascívia, porque isso é estupro de vulnerável, evidentemente. Então, o tipo é induzir o menor a satisfazer, o menor de 14 anos, a satisfazer a lascívia de outrem. Esse crime já existe no Código Penal, não envolvendo menores de 14, mas envolvendo maiores, é o artigo 227. E é muito curioso ler os comentários da doutrina sobre a razão de ser desse tipo. Por que é crime induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem? Os doutrinadores apontam que esse é o primeiro grau para a degeneração sexual. Quer dizer, para a queda sexual, o primeiro grau é satisfazer a lascívia de um, é como se fosse a antessala da prostituição. A pessoa que começa satisfazendo a lascívia de pessoas determinadas, logo está querendo satisfazer a lascívia de pessoas indeterminadas, né, que é a conduta da prostituição. Bem, não nos cabe aqui discutir qual é a razão de ser do tipo, mas saber como é o tipo. E o tipo é esse. A grande questão que hoje se coloca a respeito desse crime novo, do artigo 218, mediação para